à beira-te da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor, lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Alô amigas, alô amigos da Casa do Tio Ormindo. Eu sou Ivan César e eu vim atender ao convite que me foi feito para gravar uma palestra para vocês, para quem é trabalhador, frequentador, enfim, para quem é amigo da casa, assim como eu também me considero. E hoje nós vamos falar sobre um tema, eu diria, dos mais importantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Um tema tão importante que
o capítulo 21 do Evangelho é total e completamente dedicado a ele. Estamos falando de uma frase de Jesus, de uma frase não, de um aviso, de uma recomendação, de um alerta de Jesus quando ele fala: haverá falsos cristos e falsos profetas. Então a nossa ideia hoje é abordar essa temática não apenas com um olhar sobre o mundo espiritual, mas principalmente e sobretudo com um olhar nesse mundo que aqui estamos, né? No mundo de imperfeições, né? Característico de espíritos no nosso grau de evolução, nesse mundo de dificuldades que temos passado. Então, convido vocês para a gente se debruçar, para nos debruçarmos sobre essa temática. Se vocês tiverem algum questionamento, algum acréscimo, algum comentário a fazer, podem ficar à vontade, coloca aí nos comentários, né, do vídeo, que assim que possível eu dou uma olhada e aí a gente discute, debate, aprendemos todos juntos. É interessante observar que muitas daquelas certezas que nós poderíamos ter a respeito da vida de Jesus, mas principalmente da época de Jesus, elas estão baseadas em, eu vou chamar de códigos religiosos. Elas estão baseadas em trechos, em achados, em escrituras e escritos que alguém, em alguma época, resolveu fazer, resolveu escrever. Ocorre que com o passar do tempo, com o passar dos anos, com o passar dos séculos, alguns de nós, por razões diversas, resolvemos não nos debruçarmos sobre essas temáticas, tentando fazer uma abstração do conteúdo religioso para analisar os textos, analisar as informações num conteúdo, eu diria, histórico, talvez até antropológico, arqueológico, inclusive. Por que eu faço essa introdução? Porque em qualquer época da nossa vida, quando nós vamos trazer informações de qualquer personagem que estejamos estudando, que estejamos dedicando os nossos estudos, é muito importante que se faça uma contextualização histórica para que amanhã ou depois, vamos lá, amanhã que eu quero me referir daqui a 50 anos, daqui a 5 séculos, essas falas, essas opiniões, essas colaborações, essas reflexões, elas não sejam, ou pelo menos sejam, o mínimo possível deturpadas. Reparem que não vou muito longe não, daqui a 10 anos, com o avanço da tecnologia que temos nós todos visto, né, estamos na era da tecnologia, estamos na era da comunicação rápida e fácil, isso traz grandes possibilidades de avanço, de progresso de todos nós, mas também requer alguns cuidados. Por exemplo, hoje é necessário tomar muita cautela em relação a materiais que recebemos pela internet, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo e-mail, porque as falsificações estão aí. Às vezes nós ficamos perdidos sem saber o que é verdade e o que não é. Recentemente eu recebi um vídeo muito interessante de uma criança que ela estava caminhando à beira de um precipício. Ela estava segurando em um gradil e logo abaixo dela, questão de centímetros de distância, era um precipício, uma queda d'água enorme que ali qualquer pessoa que caísse dali morreria por 4 encarnações seguidas. E eu fiquei assustado quando vi aquele vídeo, mas assisti até o final.
E me dava uma certa revolta quando eu via a pessoa mais preocupada em gravar do que tirar aquela criança dali. Resumo da história. O final do vídeo foi mostrando que tudo aquilo ali não passava de computação gráfica. A criança estava efetivamente caminhando, segurando em um gradil, mas aquilo que parecia ser um abismo, uma queda enorme, nada mais era que computação gráfica. Foi feita em computador. E era um vídeo, eu posso dizer a vocês, não era um vídeo assim produzido com tanta, vamos dizer, com a tecnologia dos estúdios de cinema. Era um vídeo feito em casa. E algum observador menos atento já ia ficar aflito com aquela situação, como eu fiquei. E olhem que eu trabalho com tecnologia. Então imagine daqui a 10 anos, essa palestra, por exemplo, que eu estou fazendo aqui agora, sabe-se lá por que razão, alguém pode simplesmente pegar o vídeo, se utilizar das chamadas tecnologias da Deep Web e colocar frases na minha boca que não foram eu que falei, que não fui eu quem falei, mas que alguém vai olhar e vai dizer, não, foi Ivan sim que falou. Agora imaginem isso voltando 2000 anos atrás, onde não se tinha tecnologia, não se tinha muitas vezes meio de confirmações, mas era tudo baseado em alguns escritos e no boca a boca, nas tradições orais. Então pode ser que muita coisa tenha sido deturpada de lá até aqui. Isso porque estou falando de 2000 anos, de Jesus para cá. Imaginem do que veio antes do Cristo. Então, é necessário fazer essa contextualização toda para entendermos que muitas vezes a utilização de determinado termo, ela não está se referindo àquilo que o termo nos apresenta de acordo ao nosso conhecimento. Quando nós falamos em profeta, o que é que nós estamos querendo dizer? Quando falamos em profecias, o que é que nós entendemos? Quando lemos profecia em algum lugar, o que é que nós entendemos? Aliás, nós espíritas, eu vou contar uma coisa para vocês, viu? A gente precisa estudar muito mais do que o que temos estudado. Digo isso porque isso deve ter uns 4 anos, talvez 5 anos, e correu aí nos WhatsApps espíritas um vídeo de um cidadão que trazia notícias assustadoras a respeito do futuro, de um futuro próximo, né? Falava, por exemplo, em uma grande tsunami que atingiria alguns dos estados do nosso país, enfim. E criou-se uma celeuma enorme, não sei por que razão, e aí era a gente me mandando, eu recebi esse vídeo no mínimo 8 vezes, no mínimo. E todas as pessoas que me enviaram pediam opinião a respeito daquele material. Uma delas, inclusive, sabendo que à época eu trabalhava com Divaldo, uma delas me solicitou que eu enviasse o vídeo para ele e perguntasse a ele o que era que eu achava. Minha irmã, você vai me desculpar, mas eu penso que assim como eu, Divaldo também tem as suas ocupações. Divaldo tem mais o que fazer. Enfim, por isso eu digo que nós precisamos estudar, porque muitas vezes parece que nós estamos esperando o próximo conto da carochinha, que é para a gente mergulhar de cabeça e ainda sair espalhando por aí. A palavra profeta, a ocasião de Jesus, a época de Jesus, necessariamente não tinha o mesmo significado que damos a ela agora. Ou melhor, tinha também esse significado, mas não era só ele. Então, eu poderia dizer que haveria, aliás, isso está muito bem explicado em o capítulo 21 do Evangelho, eu poderia dizer que havia 2 tipos de profetas, né? Aliás, 3. O profeta de adivinhação,
aquele que trazia notícias do futuro, aquele que fazia previsões, aquelas coisas todas. O profeta de instrução, que era o que trazia mensagens do alto, mensagens religiosas, espirituais, não necessariamente vinda de algum ser superior, mas muitas delas trazidas pelas suas próprias condições. E havia o terceiro tipo, que era uma mistura dos dois. Vez por outra fazia uma profecia adivinhatória, vez por outra trazia uma instrução. E vários foram os profetas conhecidos. Aliás, a Bíblia fala em 12 profetas, né? 12 profetas eleitos pela Bíblia, porque os registros históricos falam em muito mais. Aí temos Isaías, Jeremias, Joel, Jonas, João Batista. O próprio Elias também era um profeta. Jesus era tido como um profeta. Agora, a categoria que cada um deles estava classificado, isso efetivamente não tem importância para o nosso estudo. O fato é que um desses profetas, o mais conhecido deles, e aquele que nós, espíritas, nós cristãos, adotamos como modelo e guia para os nossos passos, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, como a religiosidade prefere. Ele nos faz o aviso, né? Ele nos lança, eu diria, uma grande pulga atrás das nossas orelhas. Jesus diz assim: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Vamos fazer uma breve análise a respeito dessa frase de Jesus. Falsos cristos e falsos profetas, e reparem que aquela era uma época em que se buscava o Cristo. Jesus não se dizia o Cristo, Jesus se dizia Filho de Deus, e na maioria das vezes ele se dizia Filho do Homem. Então, numa época em que se buscava o Cristo, ele já diz logo: haverá falsos cristos. Eles vão fazer grandes prodígios, vão fazer coisas de espantar. Coisas, inclusive, que podem seduzir os próprios escolhidos. De que escolhidos será que Jesus estava falando? Será que ele estava se referindo aos escolhidos por ele? Os 12 apóstolos? E mais pelos registros históricos aí, pelas ideias históricas, e mais as outras 58 pessoas que andavam com Jesus? Será que Jesus estava se referindo aos escolhidos, vou colocar aqui aspas, da ocasião de Pentecostes, onde as línguas de fogo falaram? Será que Jesus estava se referindo aos escolhidos para levar a sua mensagem adiante, tendo estes e estas convivido ou não com ele? Terá Jesus se referido ao Consolador prometido? Não sei, são reflexões, são possibilidades, né? Agora, uma coisa é certa: nós continuamos muito propensos a acreditar nesses prodígios, a ficarmos espantados com tudo isso. E é natural, nós ficamos espantados com coisas que não são corriqueiras. Fato é que todos esses profetas, eles se utilizavam da sua condição mediúnica, condição adivinhatória, condição de previsão, condição de fazer fenômenos, de produzir fenômenos, né? Movimentação de fluidos, que era o que Jesus mais fazia. Imagine uma pessoa que é cega e de repente ela passa a enxergar apenas e tão somente porque alguém pegou um punhado de terra, de argila, cuspiu nessa argila, fez uma pastinha e passou no olho dessa pessoa. Quando ela abriu o olho, estava enxergando. Isso é manipulação fluídica. E claro
como o próprio fazia questão de informar o tempo todo, quando dizia a tua fé te curou, claro, a manifestação de fé também. Então a relação dos profetas com a mediunidade ela era muito íntima. Era uma relação que nem eles provavelmente sabiam explicar, como até hoje nós, médiuns, não sabemos explicar, eu diria, de forma mais objetiva, os mecanismos da mediunidade que nós mesmos somos detentores nesse instante. Né? Detentor não é a palavra mais adequada, mas mecanismos que nós mesmos nos utilizamos. Porque cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história, cada condição é uma condição, cada tempo é um tempo, as épocas mudam, os interesses mudam, os estudos mudam. Eu sou de uma época, e não faz tanto tempo assim, que para iniciar num trabalho de socorro mediúnico, reparem, não é o contato mediúnico, porque o contato mediúnico ele está acontecendo a todo instante, em qualquer canto, em qualquer momento, em qualquer lugar. Mas o trabalho de socorro mediúnico, na época em que eu comecei, você precisava passar na casa espírita que eu trabalhava e tive a sorte e a honra de ter chegado ao espiritismo por aquelas portas. Você precisava passar por um período de estudos, de preparação teórica e prática de pelo menos 3 anos. Para só a partir daí se colocar à disposição como uma espécie de estagiário para o trabalho de socorro mediúnico. Tudo isso em nome de quê? Em nome da responsabilidade. Em nome do trabalho bem executado. Ainda que as falhas possam acontecer, é natural. Então, tudo isso que aconteceu naquela época e de alguma maneira acontece ainda hoje, que muitos de nós classificamos como maravilhoso, como sobrenatural, né? Nada mais são do que formas diferentes de se lidar com as leis naturais, e é simples perceber isso. Porque imagine que você estava para reencarnar e Deus disse assim: esta pessoa vai reencarnar na Terra numa condição mediúnica que pode, por exemplo, trazer cura a determinado grupo de pessoas com determinadas características. Deus nos dá. Deus nos empresta. Aí você reencarna. Nasce, cresce e vai colocando em prática ali aquilo que estava na sua programação. E sabe-se lá por que razão, em determinada época, o fanatismo, a vaidade, o orgulho começam a tomar conta do seu dia a dia e você começa a se achar um deus, uma deusa. Inclusive a ponto de imaginar que tem poderes similares ao da divindade. Seria Deus capaz, ou melhor, teria Deus a necessidade de criar seres que principalmente no estágio de imperfeição, tivesse poderes similares aos seus? Para amanhã ou depois patrocinar verdadeiros embates divinos? Deus diz que, sei lá, aqui agora precisa chover. Você diz, não quero que chova não, quero que faça sol. Mas está de noite, não pode ter sol de noite não, porque a terra gira. Não, mas eu quero e tem que ser assim. Se nós muitas vezes não conseguimos controlar a nossa vaidade sem termos grandes capacidades, imaginem se pudéssemos fazer essas coisas. Tudo que nós podemos classificar como algo fora do comum, como algo maravilhoso, como algo sobrenatural, nada mais é que uma falta de compreensão da nossa parte. Uma mesa que levita tem uma explicação.
um material que se transporta de um local para o outro, um objeto se transporta de um lugar para o outro, tem uma explicação. Um espírito que se materializa, uma carta que é psicografada, uma informação que você passa sem sequer saber o que estava acontecendo, não tem relação nenhuma com o seu contexto e quando vai ver a informação está correta. Um passe que você dá em algum necessitado, em alguma necessitada, e de repente você vê que aquela pessoa, ela reage à sua enfermidade. Tudo isso é natural. Tudo isso tem explicação. Agora, o que fazemos e principalmente o que podemos fazer com essa condição, aí faz parte apenas do rol do nosso livre-arbítrio. Diz o Evangelho, em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, aí já começa o perigo, em proveito de suas ambições e de seus interesses, de seus anseios de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio e um pseudo-poder sobre-humano, ou de uma pretendida missão divina. E o Evangelho, o texto do Evangelho, ele é claríssimo, ele diz assim: são esses os falsos cristos e os falsos profetas. Eu vou trazer um exemplo da ciência que possivelmente alguns de vocês conheçam. Todos nós aqui já ouvimos falar no nome de Albert Einstein. E basta fazer uma busca rápida aí no Google que nós vamos ter uma noção da importância de Albert Einstein enquanto cientista para alguns avanços, né, que tivemos ao longo das décadas, desde quando ele começa as suas pesquisas até aqui. Mas o que muitos de nós não sabemos é que lá na Segunda Guerra Mundial, aliás, estamos em guerra novamente, né? É assim, algo que eu tento buscar explicações, mas efetivamente eu não tenho capacidade cognitiva, embora os interesses de toda parte, para entender a motivação de uma guerra. Mas enfim, lá na Segunda Guerra Mundial foram lançadas 2 bombas atômicas sobre o Japão. Conhecemos a história das bombas de Hiroshima e de Nagasaki. As bombas que foram lançadas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Lançadas por quem? Pelos Estados Unidos da América. E de onde saíram essas bombas atômicas? As bombas atômicas, elas foram produzidas por um projeto, depois vocês podem pesquisar aí na internet, vão encontrar mais detalhes, um projeto que se chama Projeto Manhattan, se chamou Projeto Manhattan. E esse projeto nada mais foi que um grande aglomerado de mentes brilhantes que foram convocadas pelo governo norte-americano daquela época para promover avanços científicos, inclusive, se possível, para serem utilizados na guerra. E uma dessas mentes brilhantes foi Albert Einstein. Ou seja, Einstein, de maneira direta ou indireta, com as suas pesquisas, com as suas descobertas, ele também participou do Projeto Manhattan, que gerou as bombas atômicas que mataram milhares de pessoas no Japão. Então não é porque nós podemos ter uma grande inteligência, não é porque nós podemos ter grandes conhecimentos, grandes possibilidades, uma fala fácil, muita informação, a pessoa que consegue estar ali caminhando por vários assuntos com tranquilidade, vários assuntos relevantes. Não é por nada disso que nós podemos ser pessoas do bem, muito menos pessoas escolhidas,
esses são apenas méritos pessoais, algumas vezes inclusive espirituais. Mas aí quando nós nos permitimos que a vaidade se aposse do nosso dia a dia, dos nossos conhecimentos, aí, minhas senhoras e meus senhores, nós estamos efetivamente diante de falsos cristos e falsos profetas. Vou dar um exemplo que todos vocês conhecem, todos vocês acompanharam as notícias, até hoje ainda se fala no assunto. Eu particularmente gostaria de saber o que aconteceu, mas, enfim, que cada um cumpra com as repercussões das suas ações. Eu vi muitos espíritas ao longo dessa minha trajetória, desde 2004, que, por razões diferentes, me apresentaram o nome de João de Deus. E era interessante porque a maior parte dessas pessoas que por alguma razão comentaram comigo sobre João de Deus, elas não sabiam assim dizer se era espírita, se não era espírita, o que ele fazia, o que ele deixava de fazer, como era o trabalho dele, como deixava de ser. Elas apenas ouviam falar dos seus milagres. E como nós temos uma tendência ao menor esforço, essas pessoas buscavam um lenitivo para as suas dores. E aí, quando alguém tinha, por exemplo, uma doença terminal, aí várias vezes aparecia um espírita para dizer assim, se pudesse ir lá em Goiás para visitar João de Deus. Enfim. Lembro de uma diretora de uma instituição aqui da nossa cidade, aqui de Salvador, que ela vivia problemas com a sua mãe. A sua mãe tinha alguns problemas de saúde, problemas importantes. E ela chegou uma vez, feliz da vida, me contando que estava se organizando para ir com a mãe em Abadiânia, porque precisava visitar João de Deus, que ela sabia que a mãe dela ia sair de lá curada. Eu vou confessar a vocês... Desculpem. Eu vou confessar a vocês que isso é o tipo de coisa que me assusta. Porque a essa altura eu sabia quais eram os métodos de João de Deus. E até me provem o contrário, eu nunca vi, por exemplo, eu nunca ouvi falar em uma cirurgia espiritual, por exemplo, de Sheila, onde houvesse cortes, porque eu sempre tive muito claro em minha mente que, a não ser por razões muito específicas, os espíritos benfeitores, eles trabalham com as energias, eles trabalham com os fluidos. Cortar a carne nada mais é que uma manipulação material. Vamos lá, eles trabalham com a matéria ou com o espírito, ou com o perispírito. Enfim. O tempo passou e veio o grande escândalo de João de Deus. As reportagens, as matérias, muitas delas se referiam a ele como espírita, mesmo ele próprio tendo afirmado inúmeras vezes que ele era católico, embora isso não tenha a menor importância. Embora não tenha sido o caso dele, mas poderia muito bem ser, porque eu conheço, foi inclusive matéria de programa de televisão, espíritas que se utilizaram da mesma prática de João de Deus. Enfim. Aí uma vez uma amiga me fez uma pergunta interessante. Ela fez assim, mas Ivan, tudo bem, não interessa se ele é espírita, se ele não é espírita. Agora, me diga uma coisa, ele era realmente médium? E eu disse a essa amiga, com certeza. E era um médium de excelentes capacidades. Aí ela disse assim, mas então eu não entendi. Por que os espíritos então permitiam que ele
fizesse aquelas coisas que fazia? Por que os espíritos se envolviam com essa coisa de corte, de colocar tesoura, faca, não sei o quê, para fazer as cirurgias e tal? E depois de pensar alguns segundos, eu tentei fazer a seguinte metáfora para ela. Assim, pense em uma pessoa que passa, sabe-se lá quantos anos, dentro de uma faculdade de medicina. Ela quer ser médica, ele quer ser médico. Passa por todo o período de faculdade, depois vai para a residência médica e a partir daí está apto para exercer a função de médico, de médica. A função principal de todo e qualquer médico é salvar vidas. Não é assim? Inclusive está lá no juramento de Hipócrates. Mas não é novidade para nenhum de nós conhecermos médicos abortistas. Estão salvando vidas ou estão retirando vidas? Ivan, mas lá vem você entrar na discussão do aborto. Não quero entrar em discussão absolutamente nenhuma. Eu não tenho a mínima curiosidade em saber o que quem quer que seja faça com as suas ideias. Agora, nós não podemos, de maneira nenhuma, seja você a favor do aborto, seja você contra o aborto, negar que uma vida foi retirada, uma vida foi morta. Ah, mas só tinha dias, é vida. Só tinha semanas, é vida. Tinha 6 meses, como agora, salvo engano, na Colômbia. Tinha 6 meses, é vida. E o pior de tudo, não é sua. Nem do pai, que muitas vezes some no mundo, abandona, induz ao aborto com violência psicológica e até física, nem da mãe, que carrega no seu ventre aquele ser. Mas aí ela fez assim, poxa, então João de Deus era assessorado por espíritos? Isso não tem a menor dúvida. Espíritos que conheciam a medicina, mas que se utilizavam dela de uma maneira totalmente diversa àquela que é recomendada. E os crimes sexuais aí, claro, poderia também ter a ação dos espíritos ali, mas elas são muito mais ligadas às questões íntimas da figura João de Deus do que a ações espirituais. E quantas não foram as pessoas que depositaram as suas vidas naquelas mãos? De várias maneiras, nem estou me referindo aqui às cirurgias espirituais ou, enfim, aos crimes sexuais. Mas pessoas que até hoje negam que aquelas situações tenham acontecido, mais de 300 mulheres. Gente, vocês têm noção? A gente já parou para ter essa base, né? 300. Pensem aí que você está nesse momento em uma festa com 300 pessoas, onde cada uma delas sofreu, no mínimo, um abuso sexual daquele cidadão. 300 pessoas. Aqui na Bahia, aí sim não tem relação, não tem nenhuma dúvida que não há relação com as lides espíritas, mas continua foragido o tal Jair Tércio, né? E esse caso ele me chama um pouco mais de atenção porque foi por muito pouco, eu não estive em uma das excursões que ele fazia para a região da Chapada Diamantina. Excursões de autoconhecimento, imaginem. Por conta de uma professora que eu tinha na época, e ela sempre foi muito ligada a ele, livros, escritos, enfim. E ela sempre me chamava, não, um dia eu realmente me programei para ir, depois desisti.
E aí os anos passaram e veio o crime, né? os crimes. Né? O falso Cristo, o falso profeta está aí foragido até hoje, crimes sexuais também. Reparem, o fato, isso está lá em O Evangelho, o fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, ou seja, a pessoa não merece, a pessoa não tem condição, mas ela possui. Não merece, não tem condição no nosso olhar, né? Porque aquilo que nós recebemos como prêmio da divindade, como condição da divindade, no mínimo e com toda certeza é para o nosso próprio crescimento. Deus não precisa crescer mais não, viu gente? Só para, né, deixar isso claro aqui para todos nós. Então, o verdadeiro profeta do ontem, do hoje, do além e do aquém, ele se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente o verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Então, se a pessoa pode fazer a mesa sair voando, se a pessoa pode se deslocar na bicorporeidade, tudo isso é sensacional, tudo isso é fantástico. Mas se não tiver o conteúdo moral, sugiro a vocês, caiam fora. Qualquer ponto que você perceba, vejam, uma coisa é conteúdo moral, outra coisa é falso moralismo. Cuidado para não confundir as duas situações. Qualquer coisa que esteja fora daquilo que você, com a sua história, com a sua vida, com as suas aquisições intelectuais, possa considerar fora da sua moral, desconfie. Porque pode vir coisa séria por aí. Quem vai querer arriscar? Né? E quando se fala nos espíritos desencarnados, que infelizmente é necessário dizer essas coisas, muitas das nossas casas espíritas, aliás, muitos dos nossos dirigentes espíritas, eles se utilizam dessa estratégia. Quando eles querem fazer alguma coisa, ou querem que uma outra pessoa faça alguma coisa, ou um outro grupo de pessoas faça alguma coisa, eles se utilizam normalmente da fala ou da vontade do mentor da casa. Olha, a partir de hoje nós temos que fazer todas as palestras aqui com o vídeo de cabeça para baixo. Por quê? Porque foi o irmão fulano de tal quem quis. A partir de agora, a nossa lanchonete só vai vender fast food. Por quê? Porque foi a irmã Beltrana quem quis. Cuidado, gente. Cuidado. De duas uma. Ou a pessoa que está trazendo a mensagem está mentindo, ou esse espírito que se identifica como benfeitor da casa, como mentor, mentora da casa, não é tão mentor, tão mentora assim. Mas nós queremos acreditar. Nós fazemos de tudo para acreditar nas coisas mais esdrúxulas que tentam nos vender. Nós somos facilmente enganados por todos. São raríssimas as pessoas que conseguem pensar, meu Deus, será que isso faz sentido? São raríssimos os espíritas que conseguem recordar da frase de Kardec, da orientação, do alerta de Kardec. Submetei tudo ao crivo da razão. Quantos de nós lembramos disso quando recebemos uma mensagem espiritual?
Quando escutamos um texto, uma fala de um palestrante, quando lemos algo em determinado livro, ou verificar como os próprios Espíritos dizem em A Codificação, aliás, como Paulo diz em uma das suas cartas, observai se o Espírito vem de Deus. Essa nossa busca por facilidades, essa nossa predileção por facilidades, talvez não tenhamos reparado ainda, mas ela nos coloca em situações efetivamente muito difíceis de nos desvencilhar. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Olha que frase fantástica. A comunicabilidade dos espíritos, os fenômenos, como citei agora há pouco, de bicorporeidade, de transporte, de materialização, todos os fenômenos espíritas, a mediunidade sonambúlica, né? Os desdobramentos espirituais, tudo isso não passa, em nenhuma hipótese, por ratificar, por corroborar comportamentos de falsos cristos e falsos profetas. Muito pelo contrário. Eles estão para nos alertar, para nos dar condições de fazermos julgamentos mais precisos em relação àquilo que estamos vivendo, que estamos observando ou que alguém está nos passando. Agora, qual a condição que nós vamos ter de fazer essa análise mais racional? Não esqueçam, a doutrina espírita é a doutrina da fé racional, da fé raciocinada. Sem estudo, nós estaremos sempre à mercê do outro. Olha o que o texto do Espírito Luiz fala. Um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Olha, não esqueçam que a palavra ciência ela faz parte do tripé espírita, aliás, parte talvez mais importante. Pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. Muitas das coisas que vendiam para a gente como se fosse algo fantástico, vem a doutrina espírita e diz assim, não, isso não tem nada de fantástico, isso acontece por isso, isso e isso. Agora, se nós ainda não desenvolvemos a nossa curiosidade, o nosso senso crítico, tão propagado por Kardec nas obras da codificação, nos textos da revista espírita, aí eu diria que já é uma questão de escolha mesmo. E eu não estou aqui querendo dizer a quem quer que seja que tem que ser uma pessoa de altíssima inteligência para... Não, nada disso, absolutamente nada disso. Eu conheço pessoas que são analfabetas e são muito mais espíritas no seu comportamento do que pessoas letradas. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa, no mínimo, ter a dúvida, ter a desconfiança. Porque quando você faz uma frase e no final dessa frase você coloca uma interrogação, você, no mínimo, está dizendo, tem alguma coisa depois disso aí. Depois dessa interrogação, tem alguma coisa que eu, se for do meu interesse, eu vou buscar saber o que é. Agora, quando você escreve uma frase e coloca um ponto final, já era. Depois dele não tem nada, é o ponto final. O Espiritismo nos dá uma série de interrogações. Agora, saber o que há depois dela não é papel de Kardec. Não foi papel de Kardec. E olha que Kardec codifica uma obra que tem 1019 perguntas. 1019, eu diria assim, principais, né? Porque existem perguntas que elas se desdobram.
Então não são apenas 1019. Kardec coloca 1019 interrogações. Aí os espíritos dão a resposta e a gente, não, tudo bem, os espíritos responderam, está respondido, acabou a história, não preciso refletir em mais nada. Será, gente? Quantas não foram as respostas que eles disseram assim, mais ou menos isso? Não era bem isso que a gente queria dizer, não. Mas para a compreensão de vocês, isso aqui é suficiente. E as questões sobre Deus, por exemplo. O sexo dos espíritos. E tantas outras. Questão 919, conhece-te a ti mesmo. E em sequência a essa questão, Santo Agostinho, ele dá uma espécie de manual de como conhecermos a nós mesmos. Quem aqui lembra do manual de Santo Agostinho? Ou melhor, quem aqui lembra não, quem leu o manual de Santo Agostinho? E olha que ele fala em coisas simples ali para fazer. Até quando vamos preferir os falsos cristos e os falsos profetas, mesmo sabendo que eles são tão imperfeitos e às vezes até mais que nós mesmos? Gente, não se enganem. Estamos todos... É meio que um clichê essa frase, mas ela é verdadeira, né? Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos navegando no mesmo mar, no mesmo oceano. Não existe pessoa tão mais evoluída que você. Não existe. Existem sim pessoas que já conseguiram dar um passo a mais que nós. Talvez até 1,5 passos, mas 2 passos, opa, aí o negócio já fica mais difícil. Então por que essa necessidade maligna para nós mesmos de acreditarmos em absolutamente tudo que quem quer que seja esteja nos passando? Estude, pesquise, questione, faça perguntas. Olha o alerta do Espírito Luís, né? A gente chegando no final já. Ele diz assim: se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, ou seja, fique ressabiado, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Nós estamos em um momento, eu diria, dramático do nosso país. É impossível você hoje entrar em um supermercado e não sair de lá revoltado. A não ser pessoas de consciência adormecida. É impossível você não parar o seu carro para abastecer em um posto de gasolina e se perguntar se ainda vale a pena ter um carro hoje. E sabe como foi que tudo isso começou? Quando alguém evocou o nome do Cristo, dizendo-se mensageiro dele. Agora, qual foi o Cristo que essa pessoa apresentou? Um Cristo armado, um Cristo violento, um Cristo preconceituoso, um Cristo fascista, um Cristo criminoso. E 57 milhões de brasileiros acreditaram, inclusive muitos, eu diria até a maior parte dos espíritas. Que Cristo é esse que eu nunca conheci e não faço a menor questão de conhecer? E que 57 milhões de pessoas acreditaram. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Eu vou repetir a frase do Espírito Luís em Bordeaux, 1861. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade.
Cuidado, minhas amigas, cuidado, meus amigos. Disse Paulo, analisa tudo e retém o que é bom. Eu me despeço por aqui, agradecendo a vocês pela atenção, agradecendo a Céus pelo convite e me colocando à disposição aí, aguardando ansiosamente o momento da gente se encontrar, agora não pelas câmeras, pelas telas de computadores e celulares, mas nos encontrarmos pessoalmente. Que o Senhor nos ampare e nos abençoe a todos e nos conduza na tua paz. Parabéns a todos vocês responsáveis por esse trabalho do bem, por esse trabalho com Jesus. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar, procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Um beijo nos corações, Deus nos abençoe, paz e bem sempre.